Bom dia. Sejam bem-vindos ao terceiro webinário do segundo ciclo de webinários internacionais realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, em parceria com o Instituto Alemão de Tecnologia e Gerenciamento de Recursos Hídricos Trópicos e Subtrópicos, ITT. Esta ação conta com 4 webinários no contexto da disciplina Gestão Integrada de Recursos Hídricos do mestrado profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Profiágua. Nosso evento conta com a tradução simultânea para português, inglês e espanhol. A ANA preparou esta série de webinários adaptados ao momento de pandemia, para permitir a continuidade das trocas de experiência e capacitação, mesmo à distância. Eles visam aportar informações atuais e de diferentes contextos mundiais em temas de grande repercussão e interesse mundial na área da água. No intuito de oferecer maior dinamismo, a proposta aqui é de um bate-papo entre grandes especialistas da água e, claro, vocês que nos acompanham como nossos convidados para incrementar esse bate-papo. Hoje, a partilha de conhecimento que assistiremos é relativa à gestão integrada de recursos hídricos e ao desenvolvimento sustentável. Serão apresentadas as experiências do Equador e do México em gestão integrada de recursos hídricos, além de estratégias de ambos os países para o atingimento do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 6, ODS 6, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. A água está no centro do desenvolvimento sustentável e das suas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. O acesso à água e ao saneamento é importante em todos os aspectos da dignidade humana, desde a segurança alimentar e energética, à saúde humana e ambiental. No entanto, a escassez de água tem afetado mais de 40% da população mundial, e este número tende a subir como resultado, dentre outros, da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos naturais. Portanto, é necessário e possível seguir um novo caminho que nos leve à realização desse objetivo, por meio da cooperação internacional, proteção às nascentes, rios, bacias e compartilhamento de tecnologias de tratamento de água. Neste contexto, a gestão integrada de recursos hídricos é um processo que promove tanto o desenvolvimento quanto a gestão coordenada da água, solo e recursos relacionados. Seu objetivo é estimular o bem-estar socioeconômico sem comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas. Sou Hugo Moraes de Alcântara, engenheiro civil, doutor em recursos naturais, professor da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Sumé, docente e coordenador adjunto do Profiágua UFCG. Hoje estou aqui como moderador deste webinário. Para integrar nosso debate, contaremos com os representantes do Equador e do México, trazendo diferentes perspectivas sobre o tema. Doutora Alicia Correa Barrahona é engenheira civil, com mestrado em Gerenciamento e Conservação do Solo e da Água e doutora em Recursos Naturais. Atualmente é pesquisadora associada no Centro para o Desenvolvimento Internacional e Pesquisa Ambiental, Justus Liebig University, Gießen, Alemanha. Atuou como professora assistente na Escola de Geografia da Universidade da Costa Rica entre 2018 e 2020. Participou da criação de e-learning units para o ensino em mestrado em Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos para a América Latina e Caribe, e com sua experiência na área de recursos hídricos, é revisora e publicou diversos artigos em revistas internacionais indexadas. Dr. José Agustín Brenner Naranjo é engenheiro hidrológico com mestrado em Gerenciamento e Engenharia de Recursos Hídricos e doutorado em Hidrologia na Universidade de Freiburg, Alemanha. É coordenador de hidrologia do Instituto Mexicano de Tecnologia da Água, onde desenvolve pesquisas no monitoramento de fenômenos hidrometeorológicos extremos, secas e inundações, sensoriamento remoto dos recursos hídricos, assim como o nexo água, energia, alimentos. Também é revisor e publicou diversos artigos em periódicos internacionais indexados. Nosso evento terá duração de 1h30. O formato consiste no bate-papo com nossos convidados,
abordando questões relevantes sobre o tema por até 1 hora. Na primeira metade do webinário, doutora Alicia Corrêa falará sobre o caso do Equador. Em seguida, doutor Agustín Brenar abordará a experiência mexicana. Após cada apresentação, será aberto um espaço para perguntas da audiência, que poderão ser enviadas desde já no espaço de perguntas e respostas da plataforma Zoom. Vamos começar? Doutora Alicia, por favor. Muchísimas gracias. Es un honor estar aqui compartilhando com. Muito obrigada. É uma honra estar com vocês, falando da experiência do Equador. Como disse o Hugo na minha apresentação, eu agora estou trabalhando na Alemanha, mas eu sou equatoriana e estive trabalhando aí, sempre vinculada a projetos no Equador. Boa tarde e bom dia para os assistentes também. Vou agora compartilhar a minha tela para começar com a minha apresentação. Vocês poderiam confirmar que essa apresentação correta? É essa mesmo? Sim, é essa mesmo. Perfeito. O tema de hoje no Equador e a relação com água, energia e alimento. Eu vou falar hoje disso. O primeiro que eu quero fazer é apresentar um pequeno esquema do que eu vou falar agora, que seriam o estado atual no Equador, das perspectivas como água, energia e alimento, e depois falar dos pequenos exemplos emblemáticos no país, que acredito que são muito importantes em diferentes zonas, tanto do norte, central e da parte sul. E a menor escala em relação ao país, mas como o uso integrado de recursos hídricos, muito importante. Antes de passar a isso, eu gostaria de ressaltar o ponto da disponibilidade de dados, que cada vez, no esquema que vemos, vocês podem ver aí. Tínhamos uma maior quantidade de monitoramento, de descarga, mas isso foi diminuindo depois de muitos anos e está como em uma escala de décadas. E aí está diminuindo, vocês podem ver. E isso afetando porque podemos entender como é o funcionamento hidrológico e todos os processos que vão por trás e limitando, portanto, o manejo adequado do recurso hídrico. Indo para a parte do Equador, aqui apresento alguns mapas. O Equador, para quem não sabe, está nessa parte da América do Sul, superfície de 256 mil quilômetros quadrados, está dividida na parte da costa e dos Andes, e na parte da Amazônia, e nesses mapas, então, está excluído, mas temos uma zona aqui que são as Ilhas de Lápagos. Nos mapas que eu apresento nesse momento, o primeiro da parte superior mostra a precipitação média anual calculada para o Equador. Os valores que estão apresentados são em milímetros para que aconteça aí uma ideia da variedade espacial, que é muito, muito grande no país, com zonas para a Amazônia, com precipitação maior, zonas também bem menor, com baixa precipitação perto da costa pacífica no sul. O seguinte mapa, aqui embaixo, é o mapa do uso do solo. Nesse caso, que temos de 60% florestal, 12% cultivável e 16% em pasto, corpos de água, 1,7%. Temos uma grande área de águas que temos aí no nosso país. No seguinte mapa, vocês podem ver como está a distribuição, nesse caso, das áreas de seca meteorológica no país. Vemos que sofre muito mais de seca meteorológica a zona da costa, como a zona que está aí com todo o Oceano Pacífico, aí uma grande incidência. E também no mapa, para fazer uma contextualização, o último que apresento é esse das áreas mais propensas a inundações, a enchentes, está em cor azul claro, e são zonas potenciais de serem inundadas.
Na parte direita da apresentação é um quadro um pouco grande, como vocês podem ver. Contudo, estão dados essenciais do país, como a área que eu falei da população, que são os quase 18 milhões de habitantes, a precipitação média do país, 2.250 milímetros, número de rios de primeira ordem. E o interessante é que é como está a quantidade de recursos que tínhamos. Dependemos muito mais de águas superficiais no caso do Equador, menos das subterrâneas, como linha de base, que é uma quantidade de consumo da água no ano 2010, e aqui são mais ou menos 16 mil cúbicos. E depois disso se apresenta uma projeção dos recursos hídricos para diferentes usos. Subiu muito o valor com relação ao início. Vamos somar esses três com as projeções em relação ao crescimento populacional e desenvolvimento tecnológico e etc. No seguinte slide, e também é considerável importante essa parte da infraestrutura que acontece no Equador. O primeiro, que está com pontos azuis, são todos os reservatórios que estão no país dedicados para guardar água. Como vocês podem ver, há vários reservatórios que consideramos. E também infraestrutura que está feita para a geração de hidroenergia, hidrelétricas nesse caso. A resolução desse mapa não está tão clara, contudo, todos os pontos e as marcas vermelhas vocês podem ver que onde estão os projetos hidroelétricos implementados aí no país. Contextualizando tudo isso em relação à água, energia, a parte de alimentos, que também é importante e saber, e os tipos de cultivos que acontecem são áreas cultiváveis, perdão, e pastos que podem ser utilizados como áreas de cultivo no país. A tabela da direita continua sendo a mesma pela extensão e colocamos aí nos dois slides para que você tenha uma ideia muito clara de como funciona. O Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica o novo governo teve essa transição ecológica dentro dos seus trabalhos como ministério, é o eixo que rege os recursos hídricos no Equador e é quem está a cargo desse manejo. Esse ministério estabeleceu um plano nacional de gestão integrada de recursos hídricos, esse que está aí, traço 9, que é a demarcação hidrográfica de bacias, que para cada uma delas foi feito planos de manejo adequados à necessidade local de cada uma das unidades. Essas bacias estão com os nomes aí: Mira, Esmeralda, Manabi, Guaias, Rubones, Puyanga, Catamayo, Napo e Pastaça. São os nomes das bacias. E na parte direita vocês poderão ver a quantidade e o volume de recursos hídricos superficiais, só nesse caso, porque vimos que dependendo muito mais da parte superficial. E vemos aí como está o volume de recursos hídricos superficiais para cada uma das bacias que o Ministério estabeleceu esses planos. Essas bacias, que representam muito mais quantidade de águas, são bacias amazônicas. Algumas delas são transfronteiriças com a Colômbia e com o Equador, com nossos vizinhos, e as outras são bacias que vão para a parte do Pacífico. Em relação a uma visão geral da mudança de percepção no Equador com relação à gestão integrada de bacias hídricas, a mudança de visão que houve desde os anos 90 até hoje é muito grande e óbvio. No começo, tínhamos como de interesse pelo manejo de bacias hídricas uma forma individualizada, a bacia como ela é, não com perspectiva, mas e também via a bacia como um provedor de quantidade de água, sem focar muito na qualidade
a parte sistêmica e outros serviços que fomos tendo consciência com o tempo. Em 2008, foi introduzida uma visão mais holística em relação à Constituição do Equador, com relação ao uso desses recursos hídricos, a relação com a soberania alimentar, a sustentabilidade e outros aspectos que hoje são muito importantes para o desenvolvimento sustentável. Em 2008 acontece uma primeira etapa e para 2021, que é onde estamos agora, sim, nos importa muito mais a quantidade, mas também nos importa também a qualidade da água, manter os serviços ecossistêmicos, o planejamento territorial e a gestão, nesse caso, integrada, são muito importantes para um uso adequado. Com essa perspectiva e um pouco mais holística e integrada, chegamos aos aspectos de poder controlar ou abordar os temas do fornecimento de água com tecnologias inteligentes ou adaptadas às mudanças climáticas para mitigar, de certa forma, ou adaptar a essa mudança. E a geração também de energia limpa, nesse caso, geração de hidroeletricidade. No marco de referência nacional, só quero mencionar 3 leis que são a base para o uso dessa Lei Orgânica de Recursos Hídricos e Aproveitamento da Água, de 2014, o Código Orgânico e a Lei de Gestão Ambiental. Dentro do marco do país, são as leis que estão aí sendo trabalhadas, dando seguimento a essa missão holística do nexo água, energia e alimento, que é tão importante para o desenvolvimento. Eu me permito fazer falar de um esquema de como estão conectados esses diferentes setores, tendo como exemplo esse caso da Cordilheira dos Andes, que atravessa o Equador e cujos biomas são geradores da maior quantidade de recursos hídricos e de muitos serviços ecossistêmicos para os ecossistemas de águas e plantações e outras coisas. Na parte superior, vocês poderão ver que as montanhas andinas, como a imagem, parte que temos glaciais no Equador, e para o fornecimento de água, para as zonas mais baixas, onde se gera a hidroeletricidade, são zonas de pesca e qualidade, são um local de monitoramento da qualidade e quantidade de água. Então, aí abaixo vemos a agricultura, um dos maiores consumidores de água no âmbito global, e nesse caso não é uma exceção, porque a agricultura pequena e em grande escala, nesse caso pontual que estamos vendo em relação à parte rural, sim, são agricultores de pequena escala, nesse caso com arroz, café, cacau, banana, sendo alguns dos principais dos que impulsionam mais a economia local. Indo mais para baixo, aí falando da dinâmica social, que em relação ao transporte, educação, as pessoas se movimentam para ter acesso à educação, crianças também, levando em consideração o plus da Amazônia, da zona da costa, são em relação à biodiversidade, importantes para a geração, nesse caso de transporte, para as águas que transporte para a circulação de balsas que alimentam esse sistema hidrológico. Como potenciais consequências das mudanças climáticas que estamos enfrentando, vemos a parte baixa aí no esquema, o derretimento dos glaciais e a redistribuição também e de água, e impacta na energia e na produção, e uma maior quantidade de contaminação ou poluição do solo, se não tratamos bem os cultivos. E, obviamente, perda de biodiversidade em zonas que também são muito vulneráveis a inundações e secas. Tudo isso está conectado com a água, a geração de energia, o alimento, e está conectado também aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Óbvio que há vários deles sendo
principalmente os 6, 7, 2 e 8, águas limpas, de energia limpa, zero fome, mas há outros também que estão vinculados. Ações pelo clima e outros também. É para que vocês tenham a ideia da perspectiva. No Equador, bom, é uma base de informação que existe para todos os países que o que posso apresentar aqui como exemplo é água, energia, alimento e um nexo, e como estão esses indicadores com relação em relação ao mundo. Então, o valor que chegou a ter o Equador é de 65,6. Esse é o índice do nexo água, energia e alimento, como um indicador composto com 21 outros indicadores que indicam qual é o valor que tem, como ele está, se está bem, se está mal. O Equador está no lugar 27 do ranking mundial, e vocês podem ver que esse índice está composto por água. Nesse caso, o ponto mais alto que obtém o Equador, com 73,3, depois a parte de energia, 65,1, e a parte de alimentos, que é a mais baixa que temos, com 58. Esse é um dado interessante para ter uma base da escala nacional, a escala em relação do que estamos fazendo bem, onde podemos melhorar, e tratar com essa base do manejo integral e o manejo adequado dos recursos hídricos. Depois de abordar essa parte, a ideia geral que temos aí do país, eu quero falar em relação às pequenas iniciativas, ou seja, mais locais que estão sendo feitas em relação aos recursos hídricos. Nesse caso, a primeira, e eu vou apresentar aqui, é um exemplo do norte do Equador, de Quito. É o FONAC, que é uma instituição que está encarregada da proteção das fontes de água através de conseguir fundos para a água. Este é um fundo de água, o primeiro do mundo, de fato, e conta com mais de 20 anos de experiência, proteção e na cooperação e recuperação de fontes de água que abastecem a capital. Com esses 20 anos de trajetória, ganhou confiança regional, porque sendo o primeiro do mundo, um indicativo mundial de fato, assegurando a sustentabilidade e o fluxo financeiro para o desenvolvimento das suas atividades. Através dessa plataforma de atores internacionais, regionais e locais, o FONAG se encarrega de estabelecer todos os pontos que vocês podem ver aí na tela, como estabelecer acordos, restaurar ecossistemas, dar informação hidrometeorológica de qualidade, formação social, ambiental, e também estabelece programas educacionais. O FONAG, dentro do seu plano de atividades, que são 4, a gestão da água, recuperação de cobertura vegetal, áreas de conservação e educação ambiental, é mais pertinente para este cemitério e falar um pouco mais em relação à gestão da água, dentro dessa gestão da água. Assim como monitoramento, valorização dos serviços hídricos, uso da água, análise dos mananciais, e também com todas essas ações e estratégias conjuntas que foi desenvolvido, foi a base do sucesso das coisas que foram realizadas. E eles receberam também um programa, um prêmio, reconhecendo o trabalho e a sua contribuição para chegar aos objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente o objetivo 6. E também com eles, também as atividades e outras mais que vão de mão dadas. Uma segunda iniciativa que eu gostaria de mostrar para vocês em relação à bacia do rio Maxangara, que está no centro-sul do Equador, e é também um exemplo emblemático de um manejo integrado, porque aqui temos essa árvore que vocês podem ver que está, como está estruturada, o seu foco, o seu trabalho, essa é a parte geológica, geotécnica, hidrológica e clínica, educação ambiental, relações com as comunidades, que é muito importante, o monitoramento e também a parte de difusão e comunicação, ou seja, falar às pessoas que estão na bacias e fora delas em relação aos benefícios e o que está sendo feito. Com toda essa árvore de ideias e iniciativas que eles fazem, o objetivo geral
é a diminuição da vulnerabilidade dos impactos climáticos na bacia. É uma bacia de 32.500 hectares. Vocês podem ver a cobertura vegetal da bacia. Aí tem o componente de páramo, que no Equador é muito importante, bosques, pastos, em laranja aqui, e também uma zona muito grande, urbana, que está perto aí da cidade. Como principais serviços ecossistêmicos e os principais serviços dessa bacia hidrográfica apresenta são os 4 que estão aí: água para consumo humano, água para irrigação, segurança alimentar, conservação ecológica e produção de hidroenergia, obviamente. Como manejo integral da bacia, tínhamos falado do monitoramento da qualidade de água, que está aqui, é um exemplo muito simples e básico de um dos parâmetros que temos, que está aqui, o monitoramento da qualidade dos rios, da água, da parte onde é guardada a água, e também o monitoramento. Outra das atividades, por exemplo, é fomentar boas práticas agrícolas. Vemos aí com as boas práticas a cultivos inteligentes, em como devemos ver a produção em pequena escala, a produção variada. Este manejo integral da bacia desenvolve esse tipo de atividade de boas práticas agrícolas com os habitantes da bacia. Também há vários programas de educação ambiental, rural. Nesse ano, que foi tão diferente para todos, mas especialmente nas zonas rurais, com que não tem muito acesso à internet, e também para as aulas virtuais, foi algo muito desafiador em relação às populações do Equador, ou seja, impulsionou aí a entrega de material educacional em domicílio, gerar conhecimento e aulas com as crianças aí dos locais. Também demos apoio à comercialização. Também, repito, que nesse tempo do Covid é muito diferente para todos, e vemos aí a imagem da esquerda das pessoas tratando de vender aí os seus produtos em cestas para o seu sustento, e ver por esse lado também um tipo de segurança na alimentação. Então, esse é o apoio que deram dentro do Comitê de Conservação e o uso da bacia. Finalmente, e para não falar muito, o último conjunto que eu gostaria de falar em relação a isso, e estou trabalhando agora nisso, que é trabalhar no âmbito da bacia hidrográfica, o manejo integral das bacias transfronteiriças com a Colômbia, e também Colômbia, Peru e Brasil, em relação à bacia amazônica. Aqui foi traçado um perfil que vocês vão ver que vamos do Pacífico a 6.000 metros de altura sobre o nível do mar, com a Cordilheira 1, Cordilheira 2, e baixamos para a Amazônia. É um potencial de geração hidrelétrico, e estamos aí trabalhando para esse uso integral. Aí vocês vão ver na parte direita as imagens dos rios, das bacias que estamos falando, já na zona baixa, que se chama Mirimataki, que vai para o Pacífico, e a do rio Putumayo, que vai para a Amazônia. Baseado nisso, sempre do princípio geral da gestão integral de recursos hídricos, que mais do que trabalhar em relação aos países, é interessante também trabalhar numa escala natural, em uma escala de bacia. E aí é o ponto, porque eu acredito que é importante falar nesse momento, não só falar do país, mas temos que falar também, falar relação ao uso transfronteiriço integral. E para poder fazê-lo, o foco que está sendo seguido é um foco combinado, que primeiro é uma análise socioeconômica do contexto, identificação de pessoas e setores importantes na zona, de identificar os impactos econômicos e as atividades,
os problemas intersetoriais que existem e toda essa informação como podemos ter para entender qual é a percepção das pessoas que vivem e estão vinculadas a essas zonas com relação ao uso da água e em geral, em relação a todos os impactos climáticos. E a segunda parte com que está aí combinado é como um foco Klux-Klein, embaixo desse guarda-chuva seria trabalhar toda a parte que são modelos hidrológicos e os componentes. Essas são solo e entender como estão os processos que estão sendo gerados para saber a quantidade de água que vamos ter saindo de um modelo hidrológico para alimentar ao modelo energético e também para alimentar ao modelo de produção. Todo esse foco macro holístico de CLUS está tendo muita importância nos últimos anos nas publicações de pesquisas que transformaram isso em algo muito importante para o manejo adequado. Ou seja, não é nada mais do que ter recurso hídrico sem vincular a parte de produção de hidroenergia e a produção de alimentos. Obviamente, ter diálogo participativo e potenciar os benefícios é um benefício em relação a esse foco combinado com a percepção local. Com isso, já tenho 25 minutos e agradeço muito pela sua atenção, porque para perguntas, o meu e-mail está aqui. Por favor, podem entrar em contato comigo. Estou às ordens. Muito obrigada. Obrigado, Alicia. Neste momento, então, vamos dar sequência ao bate-papo, passando para as perguntas encaminhadas pelos participantes deste webinário. Teremos cerca de 30 minutos para essas perguntas e respectivas respostas. Caso sua pergunta não seja respondida, a equipe de organização está disponibilizando no chat 2 e-mails para os quais podem ser remetidas as perguntas, que posteriormente serão encaminhadas aos palestrantes. Alice, a princípio, temos duas perguntas de Carla Romão, que eu vou passar para você. Segundo a Carla, na opinião dela, a porcentagem de 60% de área florestal do uso do solo no Equador é significativo em comparação com o Brasil. Existem alguns conflitos em relação ao uso da água com a agricultura? Ela também questiona, existem problemas graves com o desmatamento, como ocorre no Brasil? E, adicionalmente, gostaria de saber se no Equador existe um mecanismo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então, esses são os questionamentos da Carla Romão. Hugo, ¿habría la posibilidad de traducir esos a español? Poderias traduzir isso ao espanhol? Você poderia traduzir isso para o espanhol, por favor? Sim. No chat já foi traduzido a pergunta, mas também você pode utilizar o mecanismo da interpretação usando para a língua espanhola, e aí você pode ouvir também. Consegue identificar? Eu posso repetir a pergunta para você. Sí, por favor. Ok. Sim, por favor. Ela, na opinião dela, a porcentagem de 60% de área florestal do uso do solo no Equador é significativo em comparação com o Brasil. Existem conflitos com a agricultura em relação à questão do uso da água? Ela também pergunta se existem problemas graves com o desmatamento, como ocorre no Brasil. E, adicionalmente, pede a informação se no Equador existe um mecanismo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Ok, respecto a la primera parte que... Com relação à primeira parte, que 60% do uso florestal, e que é importante comparado com o Brasil, sim, existem conflitos com a agricultura, sim, sim. Com a agricultura, vemos muito conflito, muita mudança de uso do solo e implementação de plantas, nesse caso, a palma, que é muito importante nas bacias que vão para o Pacífico, e
e também esse tipo de agricultura são um dos fatores que mais importantes onde se vê o conflito que existe, porque por um lado existe a lei de proteção de recursos naturais e também, por outro lado, não chegamos a um acordo, se chega a estabelecer quais são as zonas que podem ser potencialmente usadas para a implementação de cultivos agrícolas. Há um debate que gera conflitos e isso limita o plano de ordenação territorial, onde sim se permita a mudança do uso florestal. Com relação à segunda parte, se existem problemas graves, deforestação. Há problemas, sim. Então, sim, há problemas. Sim, temos problemas com isso. Em relação à fronteira agrícola, nós chegando não só nas zonas baixas de bosques, mas também nas partes altas, e que, sim, continua levantando aí o nível da fronteira agrícola, onde temos problemas para onde estão essas fontes de água que são importantes para o Equador e outras cidades que estão entre o Equador e a Colômbia, que dependem muito desse recurso. O aumento desse reflorestamento eleva essa fronteira agrícola e é evidente com relação ao Equador também. Eu gostaria de saber se no Equador existe um mecanismo de cobrança pelo uso de recursos. Sim, é um mecanismo de compensação, que eu entendo essa pergunta. Sim, temos programas, mas não completamente estendidos. Há programas de que as pessoas, por uso em relação ao carbono, quando tem plantações de bosques ou florestas que armazenam o carbono, eles têm que reduzir, eles têm que pagar uma quantidade econômica. Existe o programa e não está estendido, mas existe esse programa com iniciativas locais para realizá-lo. E a terceira parte da pergunta, Alicia, ela questiona se no Equador existe algum mecanismo para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Alicia, me escuta? Sí, la escucho. A Carla Romão também pergunta se existe um mecanismo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Equador. Cobrança por el uso del agua. Da água bruta. Sim, existe. Sim, existe o pagamento da água no âmbito rural. São juntas pequenas, em pequenos grupos que trabalham essa água, mas todos esses, para que seja pequeno o pagamento, sim, existe. Tem que ser feito pago pelo uso do recurso hídrico, sim, sempre. Ok. Temos outra pergunta, Alicia, que quais os indicadores de sustentabilidade hídrica e ou ambiental que o Equador utiliza para monitorar a eficácia das ações de manejo da área agrícola, a exemplo das mudanças de tecnologias e cultivos? Outra vez vou tentar traduzir para compreendê-lo. Tá. Vou repetir a pergunta, Alice. Quais os indicadores de sustentabilidade hídrica ou ambiental que o Equador utiliza para monitorar a eficácia de ações de manejo na área agrícola? A exemplo das mudanças de tecnologia e cultivos. Quanto a indicadores de sustentabilidade? Em relação aos indicadores de sustentabilidade, há vários que não foram apresentados aqui na apresentação. Quais são os indicativos? Mas há muitos, no caso, que vamos agora em relação à água, energia e alimento, um indicador que está sendo levantado no âmbito subnacional para ver o que está acontecendo e o que se pode fazer com relação a isso. Ok, Alicia. Mais uma pergunta, Alicia. Como a gestão de recursos hídricos está inserida no sistema educacional no Equador?
Perfecto. Hay mucha, Perfeito. Há muita influência nos últimos anos de universidades, principalmente, que foram envolvidas aí com centros de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos e teses de graduação, de mestrado, com implicação direta na escala local do que está acontecendo e como está sendo gestionado o recurso hídrico para respectivas cidades. Dando como exemplo, aqui uma universidade que trabalha muito, que é a Universidade de Bacia, que tem vários convênios, inclusive com empresas e instituições que usam a água e energia, e essa é a vinculação que é obtida em relação à educação superior, nesse caso, com o manejo de recurso hídrico. Ok, Alicia, obrigado. Então, a última pergunta, para encerrarmos aqui o nosso tempo desse bate-papo com a Alicia, como está a questão da geração e tratamento de esgoto no Equador? tratamiento de agua residual, ¿verdad? Isso, águas Sí, residuais. sí. También, Também, não em todas as cidades, mas existe um tratamento nas cidades principais que fazem a recoleta e fazem isso na saída das cidades. Está sendo mais estendido no âmbito das iniciativas locais, pelo menos aí os lagos de tratamento não estão estendidos em toda a cidade, mas a parte lateral marginal dos rios é muito notória e estendida no país. Isso estamos dando passos importantes em relação ao saneamento. Há um exemplo de Mapaz, que é muito importante, que está sendo feito para a gestão de águas residuais em Iquitos, que é trabalhado na bacia, e os indicadores de qualidade que dão qualidade de água na saída e no final são satisfatórios. Então, o tratamento está dando passos importantes em relação às águas residuais. Chegou mais uma pergunta, Alicia. Ainda temos um pouquinho de tempo, 2 minutos. Então, existe algum website onde se pode encontrar a legislação de recursos hídricos do Equador para se fazer um estudo comparado com outros países? sí, esta página web, como había mencionado, Sim, essa página, como mencionei, é do Ministério de Água, Ambiente e Transição Ecológica, que governa e está a cargo de tudo isso. E é nessa página do Ministério onde vocês podem encontrar toda a informação relacionada aos planos que tem de manejo de recursos do Equador. Eu posso compartilhar isso no chat e colocar aí o link para quem queira fazer essa pesquisa. muchas gracias. Nós é que agradecemos. Nós vamos passar agora a palavra para o Dr. Agustín Brenar, que abordará a experiência mexicana. Na sequência da apresentação do Agustín, nós vamos abrir também novamente o momento para perguntas dos participantes, que podem também já ir enviando alguma pergunta por meio do chat. Muy buenos días a todos. Bom dia a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite da Agência Nacional de Águas para falar um pouco da experiência no México em relação à gestão integrada de recursos hídricos. Eu sou José Agustín Brenha Naranjo, eu trabalho no Instituto Mexicano de Tecnologia da Água, que é um centro público de pesquisa que é focado em temas relacionados com a água e a sua gestão. Bom, começamos falando um pouco do México, falando das características principais. O México está no hemisfério norte, ao sul dos Estados Unidos, tem mais ou menos uma quinta parte da superfície do Brasil, 2 milhões de quilômetros quadrados, e diferente do Brasil ou do Equador, que estão na zona equatorial, que tem, nesse caso, chuvas abundantes durante uma boa parte do ano, no México temos uma parte que é tropical, onde chove muito, que vocês podem ver aqui no mapa, que está na parte sul e sudeste, que no ano chovem de 2.000 até 4.000 milímetros no ano.
E, contudo, depois que passamos o Trópico de Câncer, aproximadamente na latitude 23, podem ver que temos zonas onde chove muito menos. Isso faz com que a metade do território do México tenha uma precipitação acima dos 600 milímetros ao ano, já que estamos falando de um tema, de um outro tipo de clima. E na outra metade está em condições áridas ou semiáridas. E, bom, a média do nível nacional, que é a precipitação média anual, equivale a 760 milímetros ao ano, e aproximadamente 70% desse número, ou dessa cifra, se refere à atmosfera como menos da terceira parte, ou uma quarta parte, ou pouco menos da quarta parte escura dos rios, são águas superficiais, e unicamente 6% são os aquíferos. Bom, obviamente, não é o mesmo falar de 6%, não sei, de 2.000 milímetros ao ano, que 6% se vamos à parte norte ou essa península, onde chove de 100 a 200 milímetros ao ano. E, bom, isso faz com que outro aspecto que temos é que a distribuição espacial da chuva, aqui vocês podem ver que no México temos uma temporada de chuvas, principalmente durante o verão, no hemisfério norte, que são os meses de junho a agosto, de junho a setembro, perdão. E aí vemos que mais 2/3 da parte do que chove em um ano se concentram nesses 4 meses. Enquanto que na primavera, que é de fevereiro, março até maio, são os meses mais secos, a temporada da seca. Bom, além dessa variação espacial e temporária das chuvas, o México se encontra na zona de interconvergência tropical. Está em uma zona muito vulnerável às tormentas tropicais e aos furacões. Aí vocês podem ver neste mapa. E, bom, os furacões, além dos impactos negativos, como são as inundações, principalmente nas planícies, nas regiões costeiras, também constitui uma fonte importante na recarga dos aquíferos, principalmente nas zonas norte e central, que são as zonas mais secas. E, bom, apesar de que a metade do México não tem suficiente água, entre aspas, e a outra metade tem falta, é agora que comparamos com outros países per capita, em disponibilidade de água per capita, somos dos países na América, em todo o continente americano, provavelmente somos o país com a menor quantidade de água per capita. É uma média de pouco menos de 4.000 metros cúbicos ao ano por pessoa. Se comparamos com outros, como, por exemplo, com o Brasil, ou Estados Unidos e Canadá, estamos falando de números e valores muito pequenos. Bom, a principal causa dessa baixa disponibilidade da água, porque aqui podemos ver no gráfico de abaixo, vemos o crescimento populacional de 1950 até os dias de hoje. Em 1950 vimos 25 milhões, atualmente são mais de 120 milhões de habitantes. E, obviamente, na hora de dividir a disponibilidade total em todo o território, entre esse número de habitantes, podemos ver como essa cifra vai baixando. Bom, aqui, parecido com o Equador, a demanda de água principalmente vai para a agricultura de irrigação, aproximadamente 77%, que é destinado à agricultura, enquanto que o resto vai para o uso público urbano e também ao uso industrial. Bom, de onde vem a água que consumimos?
mais de 60% vem de fontes superficiais, principalmente que estão aí em represas. Vocês podem ver a localização das principais represas de armazenamento de água no México. Aí também incluímos as hidrelétricas. A hidroeletricidade é produzida principalmente em duas bacias no México, em três, perdão, em bacias hidrológicas. Estão aí no sul, no estado de Chiapas, que é aproximadamente onde se produz 70% da hidroeletricidade que está aqui nessa bacia, e depois está na bacia do Balsa e depois do rio Hernas Santiago, que contam com hidrelétricas importantes. Contudo, 62% das águas que é consumida no México vem vem disso, e 38% vem de aquíferos. Contudo, a maior parte da agricultura está na zona centro e norte, que justamente é a zona mais seca. E isso provocou, como vocês podem ver aqui no mapa da direita, vocês podem ver que os polígonos em vermelho são os aquíferos que têm onde observamos sobre a exploração ou problemas de instrução salina por um bombeamento excessivo. Bom, qual é a causa principal sobre a exploração e a parte salina e principalmente a agricultura de irrigação? O México tem aproximadamente 6,5 bilhões de hectares em todo o seu território para a finalidade de irrigação, e é uma cifra importante. De fato, supera um pouco o Brasil, e também o México está no top 10 dos países com maior superfície de irrigação. E aí vamos à parte do abastecimento de água potável e de saneamento. Bom, aqui vocês podem ver nesse mapa a proporção da população com água que recebem nos seus lares e casas todos os dias, e com o saneamento básico. E, bom, aqui vemos também, aqui no país, contamos com a parte norte do país, com a maior parte dos lares contam com água nas suas casas todos os dias. E se vamos à parte central, à parte sul, vemos que há estados. Cada polígono é um estado diferente no México, e o México conta com 32 estados. E vemos que há casos como o estado de Guerrero, que tem 1 de cada 10 habitantes, conta com água todos os dias. Outro problema que contamos no México são os vazamentos, que são aproximadamente 60% do volume que entra numa rede de água potável se perde por causa desses vazamentos. Isso provoca que isso se cobre o 40% do volume que é extraído. Além desses vazamentos, isso se deve a outros aspectos, como vocês podem ver, uma má operação desses, principalmente em relação administrativa e financeira. Isso faz com que os organismos operadores, que são em cada cidade, cada município tem o seu organismo que opera as águas potáveis e saneamento. Isso faz com que tenham os estados financeiros se encontrem. A maioria desses organismos tenham dívidas muito grandes e precisem receber subsídios do governo federal. Bom, qual é o documento reitor que define tanto a política pública hídrica e a gestão de água no México, que é o Plano Nacional Hídrico? No México, contamos com uma lei de águas nacionais, que foi redigido em 1992, e nessa lei de águas nacionais se estabelece que cada governo e cada administração federal que chega, nesse caso,
cada administração dura mais ou menos 6 anos. A cada 6 anos, então, o novo governo tem que gerar ou estabelecer um programa nacional hídrico. Esse programa nacional hídrico se encontra dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento como um dos programas especiais. E uma vez que o Programa Nacional Hídrico é publicado, que é no começo de cada administração federal ou de cada mandato, é acompanhado de planos regionais hídricos, planos hídricos regionais. No México, o México é dividido em 13 regiões hidrológicas administrativas, como uma medida de descentralizar a tomada de decisões. Bom, o país está dividido em 13 regiões hidrológicas administrativas, como eu já falei, e a cada 6 anos contamos com um programa hídrico e um programa hídrico regional específico. E nisso estão sendo definidas as ações e as estratégias para o setor hídrico nos próximos 6 anos. Atualmente, esse documento é previamente consultado com ONGs, universidades e também com usuários do setor privado, ou seja, com as grandes empresas, para chegar, são escutadas as vozes, não só dentro do governo, mas de fora também, e isso fica aí plasmado dentro desse Programa Nacional Hídrico. Bom, aqui vemos, então, algumas diferenças do Plano Nacional Hídrico. O programa prévio, que foi de 2014 a 2018, e o atual, que vai de 2020 ao 2024. Aqui podemos ver como a política e, portanto, a gestão vai mudando, vai evoluindo de acordo, por um lado, os compromissos internacionais. Bom, o que podemos dizer é que esses planos estão de acordo ou não a certos compromissos internacionais, assim como quando a política pública de cada administração. Por exemplo, aqui vemos na gestão da administração passada, que era um governo de centro-direita. Então, aqui, o programa contava com 6 objetivos. O primeiro era falavam em fortalecer a gestão integrada e sustentável da água. E por primeira vez falaram de segurança hídrica de uma forma explícita. É a primeira vez que um programa, o termo segurança hídrica entrava, e também falam de fortalecer o acesso ou melhorar os serviços de água potável, esgoto e saneamento. Esses são os 3 objetivos mais importantes. No novo governo, que é um governo de centro-esquerda, e aqui, na primeira vez, é mencionado o direito humano à água. E como garantir? Aqui não falamos de contemplar ou fazer estudos pilotos. Aqui estamos falando, sim, de garantir os direitos humanos à água e ao saneamento. Obviamente, isso está de acordo com os objetivos do Desenvolvimento Sustentável número 6 das Nações Unidas. E também, em vez de falar de segurança hídrica, falamos principalmente de vulnerabilidade. Aqui, principalmente na parte de direito humano à água, vamos começar com as populações mais pobres, ou seja, mais vulneráveis. O que são os eventos extremos, principalmente as inundações ou as secas. Esses esforços vão focados aí nas populações mais vulneráveis. Também, pela primeira vez, falam aí dos serviços hídricos, ou serviços hidrológicos, que vêm de bacias como de aquíferos. Também falam, pela primeira vez, em relação à governabilidade, que explicitamente se referem ao combate à corrupção. Falam principalmente, ou mencionam
e confirmo que no setor hídrico existe corrupção e, portanto, temos que combatê-la. Bom, um aspecto muito importante da gestão hídrica, dos recursos hídricos, e usando esse Programa Nacional Hídrico, se estabelece ou se implementa mediante os conselhos de bacias, que é uma forma e um modelo de gestão de águas descentralizadas. Aqui o país está dividido em 26 conselhos de bacias, e isso permite a participação dos usuários e das comunidades locais e da sociedade em geral. Digamos que essa é uma forma de dar voz à cidadania e, principalmente, não só como uma forma de diálogo entre os usuários e a sociedade e as autoridades, mas também para formular soluções de forma comunitária, ou seja, de forma democrática. Contudo, isso teve, como todos os modelos de gestão e de governabilidade hídrica, tem as suas falhas. Não, este não é um modelo perfeito, obviamente, entre outras coisas. Bom, aqui vocês podem ver como funciona. Que tem o comitê de direção em cada conselho de bacia, onde estão os representantes do governo federal e do estado e também municipal. E eles convocam uma assembleia geral de usuários, onde essa assembleia é formada de comitês locais, de diferentes comunidades em toda essa região. E isso é operado por uma comissão de operação e vigilância que está formada por 3 comissões. Comissões de bacia, que é tudo relacionado com as águas superficiais, os comitês também de bacia e praias limpas, se vamos às regiões que contam com costa ou praia, e também com as águas subterrâneas, que são são os comitês técnicos que tratam águas subterrâneas. Bom, apesar de que esse diagrama, essa estrutura, permita a tomada de decisões de forma participativa, um dos problemas é que podem existir interesses, sejam de empresas privadas ou de certos grupos de usuários, ou também da sociedade civil, que tem o controle desses conselhos de bacia e, portanto, isso aumenta aumenta que pode existir mais corrupção e dificulta a tomada de decisões. E também falamos em relação às responsabilidades. E os representantes dentro desses conselhos de bacias não têm funções claras em relação à toma de decisões para a gestão da água no âmbito local e regional. Bom, uma vez que se formula esse Programa Nacional Hídrico durante 6 anos, uma forma de avaliá-lo no último ano de cada administração ou cada governo, no final da administração atual, contam com 3 indicadores que vão avaliar se a gestão do recurso hídrico foi eficiente ou não. E, igualmente, para cada objetivo do Programa Nacional Hídrico, teremos uma meta que consiste em uma medida global que qualifique, nesse caso, a meta se foi conseguida ou não, e se isso será apoiado com 2 parâmetros que serão aplicados para realizar uma valorização contínua desses objetivos. Bom, isso vai acompanhado de diferentes desafios que sempre vão existir. Se vamos aí ao primeiro objetivo do Programa Nacional Hídrico,
que está associado ao direito humano, à água e ao saneamento, aqui coloco 4 dos principais desafios. O primeiro é como fortalecer os organismos operadores na parte técnica, mas também a parte administrativa e financeira. E, bom, este é todo um desafio. Atualmente, ou seja, cada vez há mais organizações públicas, internacionais, e também do setor privado, que estão buscando modelos econômicos sustentáveis que permitam aos sistemas de água potável ser autossustentáveis. E aí, ao poder deixar de depender dos subsídios por parte do governo federal. Bom, realmente, o serviço de água potável e saneamento seja sustentável. Outro desafio que consiste em satisfazer as demandas de água potável em comunidades rurais e em grandes cidades também. Aqui é onde entra toda essa parte e esse movimento de economia circular que está cobrando mais força em como usar, nesse caso, como desenvolver soluções em pequena escala, mas e descentralizadas que permitam, nesse caso, o reuso da água em diferentes perspectivas, em relação à parte agrícola e também à parte energética. E, finalmente, e um dos desafios mais importantes é que esse direito humano à água e saneamento incida na saúde da população. E, bom, aqui com a pandemia do Covid, do último ano, e nos últimos 2 anos, perdão, não seja somente a falta de água potável em quantidade e qualidade, mas que tenha mais importância justamente por causa da pandemia. Então, estamos falando a saúde como um nexo adicional, além do nexo convencional, que é água, energia e alimento, mas também incluir a saúde. No objetivo 2, que é segurança hídrica, não está explicitamente plasmado como segurança hídrica, mas tem a ver com os diferentes aspectos relacionados com garantir uma gestão sustentável e eficiente. Bom, aqui estão os desafios principais. Em primeiro lugar, é todo relacionado com a mudança climática, como transitar de sistemas de água potável ou de agricultura ou energia termoelétricas e hidrelétricas a sistemas que sejam resilientes em relação à mudança climática e aos extremos sistemas. Bom, e também tudo que é infraestrutura verde. Qual é o papel que terá a estrutura verde, principalmente nas cidades? Aqui podemos ver todos os serviços ecológicos e hidrológicos que aqui esses projetos podem brindar as cidades e também tudo o que está relacionado com a agricultura urbana ou a agricultura vertical. E também tudo o que tem a ver com os riscos hídricos, sejam naturais ou antropogênicos, é um tema que estamos dedicando muitos recursos, não só por parte dos governos, mas também pelas grandes empresas. Há, eventualmente, uma coalizão internacional de resiliência hídrica, no qual estão trabalhando para diminuir o estresse hídrico e a falta de forma global para o 2050, e é uma iniciativa do setor privado. O terceiro, que é o uso eficiente da água, aqui é tudo que tem a ver com o campo, a agricultura, e o desafio mais importante seria como continuar aumentando essa parte hídrica no campo e como produzir mais com menos água. E, bom, aqui no México, igual a irrigação continua sendo
os sistemas de irrigação continuam sendo muito ineficientes na maior parte das terras irrigadas. As superfícies de irrigação funcionam através de irrigação por inundação. Cada vez há novas tecnologias, como é a irrigação de precisão, utilizando drones, imagens de satelitais de alta resolução. E aqui temos que falar quais incentivos o governo pode dar a esses agricultores que implementem as melhores práticas. Também estamos falando, queremos dar um foco à agricultura da economia circular e como usar as águas residuais tratadas nas suas terras. E também, aqui no México, temos algo importante que é apoiar projetos produtivos, mas em zonas com disponibilidade de água. Aqui não seria só continuar dando incentivos ou apoios a cultivos, a regiões agrícolas, onde se encontram em cima de aquíferos com problemas de exploração ou qualidade da água. E a mais importante e a última é estabelecer incentivos para que os usuários façam um uso eficiente da água. Aqui em outras partes do mundo, assim como há um certificado de agricultura orgânica, ou certificados de produtos com baixo uso de carbono, e aí está sendo proposto também para a água. No Chile, existe um selo nos produtos que é conhecido como certificado azul. Quando você vai ao supermercado e vai comprar alguns produtos, você tem que ver a etiqueta que diga certificado azul e que diga que esse produto que você vai comprar venha de uma empresa ou de um produtor que realmente está fazendo boas práticas e, portanto, é um assunto de responsabilidade ambiental. E, através disso, se dá um poder ao consumidor para que ele possa premiar aqueles agricultores que estão fazendo um bom trabalho e castigar aqueles que não estejam fazendo esse trabalho corretamente. E depois vem o tema de ecossistemas e qualidade da água. Aí, nesta década atual, as Nações Unidas declararam como a década para a restauração de ecossistemas, e cada vez há mais em organizações internacionais que estão tratando de encontrar soluções para combater diferentes problemas, e principalmente relacionados com a contaminação ou poluição da água. E, finalmente, a parte de governabilidade e transparência. Aqui, dos grandes desafios é garantir a transparência e zero corrupção na gestão da água. É um excelente objetivo. E como vamos conseguir isso? Quando vemos notícias como esta, onde se estima que aproximadamente de 30% a 50% da água que é retirada aí no âmbito mundial é roubada, ou seja, são extrações ilegais, que a comunidade não tem conhecimento, depois isso transforma em algo que é problema. Também como garantir os direitos humanos para o acesso à água e saneamento. O governo fala de garantir progressivamente, mas atualmente no México há uma iniciativa cidadã, ou seja, os cidadãos estão promovendo uma nova lei de águas, na qual que seja colocado na Constituição o direito da água. Então, cada vez mais vemos um papel mais importante da sociedade civil nesse tipo de assuntos. Outro assunto muito importante é a resolução dos conflitos. Um aquífero que está extremamente explorado não ficará mais aí para que as pessoas ou de um escritório central diga que esse aquífero tem problemas. Bom, isso vai criar conflitos entre os usuários. Bom, aqui temos mapas
É um mapa que mostra na África e no Oriente Médio qual é o mapa de conflito por água, quais são os conflitos que já existem e quais são os novos conflitos que estão aparecendo. E também, finalmente, a parte de dados. Abrir os dados, que o governo permita ter dados abertos para uma melhor tomada de decisões. Bom, isso será muito positivo porque dará ou criará confiança nos cidadãos e será uma forma de diminuir esse tipo de conflitos. Bom, e para finalizar, vemos que o atual Programa Nacional Hídrico do México está de acordo também com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vocês sabem que existem 8 metas, e dessas 8 metas, em 6 delas, os objetivos desse Programa Nacional Hídrico para 2024 são muito parecidos e estão muito bem. Bom, com isso, eu agradeço por ocupar o seu tempo e estou livre e disponível para responder qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Obrigado, Agostinho. Temos algumas perguntas, sim, Agostinho, que vou repassar para você. Carla Romão, do Prof. Água, pergunta: quais são as políticas públicas no México para a gestão e mitigação da seca? Sim, existe. Na administração passada, foi criado um programa nacional contra a seca e um programa nacional contra as inundações, que se chama PRONAT. Bom, nesse caso, era o PRONACOSE, a parte da seca, e para secas foram desenvolvidas ferramentas de monitoramento. Foi criado um monitor para a seca nacional que vai sendo atualizado todos os meses, e esse monitor, o governo pediu ou desenvolveu porque acontecia uma seca ou quando o agricultor perdia a sua colheita, em muitos casos eles iam ao governo e pediam dinheiro. E diziam, perdi a minha produção, a minha colheita e preciso que vocês me indenizem. Mas o governo queria ter a certeza que realmente a produção tinha acontecido esse problema pela seca e não só por um problema, por alguma doença ou uma praga. Esse tipo, então, de programas, esse monitor foi uma ferramenta muito importante para o Programa Nacional da Seca, que era um programa focado antes as autoridades tivessem e desenvolvessem planos de gestão de secas no âmbito regional para fazer um processo a princípio, que não fosse um processo reativo, uma vez que, depois que acontece a seca, o que vai acontecer? Que fosse algo preventivo. E para as inundações, não, é só sobre as secas, não é? Era só sobre a seca a pergunta? Então seria isso. Se desejar comentar alguma coisa em relação à inundação, fique à vontade, não tem problema, Agostinho. E para as inundações, o PRONAT... E para as inundações, o PRONAT desenvolveu um mapa de risco por inundações nos diferentes períodos de 2 até 100 anos, e as 33 principais cidades no meu país. E toda essa informação está na internet, na página da Conagua, que é equivalente à ANA no Brasil. Obrigado, Agostinho. Temos também a pergunta do André Cordeiro Alves dos Santos, que pergunta qual o principal conflito na gestão da água no México. Sim, temos muitos conflitos. Temos muitos conflitos em todo o país. Acredito que, atualmente, o conflito... Nos últimos anos, tivemos 2 conflitos importantes. Um foi na fronteira com os Estados Unidos, na cidade de Mexicali,
que foi uma empresa de cervejas dos Estados Unidos que queria se instalar aí. Mexicali é a fronteira com os Estados Unidos na Califórnia, mas está no meio do deserto. É a zona mais seca de todo o México. E aí não chove quase nunca. Ou seja, nunca chove, é o deserto. E aí o problema dessas regiões é que há um aquífero que não há mais fontes de água disponíveis, já não se conta com a disponibilidade suficiente para dar novas concessões de água, e essa empresa obteve uma concessão através de um intercâmbio comprou direitos de água a outros usuários, e então aí foram pessoas, agricultores, pessoas que não estavam de acordo, e foi um conflito que, no final, a empresa teve que fechar. E tinham feito muitos investimentos e um programa de âmbito nacional. E no ano passado, tivemos um problema por falta de água em um distrito de irrigação em Chihuahua, no norte do país. E, aí foi politizado esse problema. Os agricultores diziam que o governo, que a Conagua não tinha feito uso o direito disso, porque uma parte do volume de água tinha que ser entregue aos Estados Unidos, e o México dá aos Estados Unidos todos os anos água, e Estados Unidos também dá por outra bacia água para o México. Então, temos conflitos por temas de mineração, pelas concessões, que as minerações são empresas que usam muita água. Também há muita politização em relação à água para mineração, mas principalmente os dois problemas foram esses de Mexicali e a da cervejaria e dos agricultores em Chihuahua. Agostinho, obrigado. O Elias Adriano pergunta como os governos e sociedades se mobilizam na gestão das águas no México. Sí, bueno, pues están los consejos de cuenca. Estão os conselhos de bacia, que aí você, como usuário, cidadão, você pode ir buscar aí o conselho de bacia e pode participar de forma direta ou indireta também. Digamos que é o caminho institucional. Mas também no México, e em muitos municípios do México, há sistemas de água comunitários, onde o governo municipal não gestiona a água. São os cidadãos que se uniram, principalmente isso aconteceu em municípios pobres ou municípios indígenas. No México, 10%, 10 milhões de habitantes de mexicanos são indígenas. Em muitos casos, esses municípios com muita presença indígena ou afro-mexicana, eles usam muito essa água de forma própria, não precisam de autorização. Digamos que há duas formas que a sociedade se envolva nessa gestão do caminho institucional, através dos conselhos de bacia, e também criando comitês e com sistemas comunitários de água. Obrigado. Alcione Gama agradece pela apresentação e pergunta quais são os indicadores monitorados e a relação com os ODS e atividades internacionais de proteção aos recursos hídricos. Quais são os indicadores? Quais são os indicadores? Acredito que eu coloquei aqui na apresentação. Eu vou apresentar de novo. Digamos, os indicadores... Os indicadores vão variar de acordo ao objetivo que está sendo tratado. Por exemplo, para a parte de direito à água e a saneamento, aqui a meta será o volume de água protegido, ou que seja designado para o uso público urbano. E os dois parâmetros serão a proporção de população que tenha acesso à água
diariamente, porque às vezes as estatísticas, antes o governo fazia estatísticas que diziam, eu já construí, coloquei uma tubulação, que o tanque de armazenamento na sua água, estou cumprindo então com abastecimento da água. Mas em muitos casos, aí continua acontecendo que tem lares que recebem uma vez a água, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e obviamente aqui simplesmente seria, essas definições seria torná-las mais estritas. Não só você vai ter a infraestrutura para ter água, mas também a água que tem que chegar todos os dias, e também isso, e o saneamento, ou seja, o tratamento de águas, também tem que ser aplicado nos 14 estados com maior quantidade de água. E também o outro parâmetro que é a porcentagem de água residual que é tratado, ou seja, no México há muitas plantas de tratamento, mas a maioria, 70%, 80%, não estão operando, ou seja, reativar esse tipo de infraestrutura. E realmente verificar que essa situação melhore. E, obviamente, para os demais objetivos também existem esses parâmetros. A parte de segurança hídrica, como melhorar a produtividade hídrica, a eficiência da água em zonas agrícolas, o número de habitantes protegidos contra inundações e também a superfície agrícola protegida contra inundações e toda a parte de monitoramento, de qualidade da água em bacias e aquíferos. E esses são os parâmetros que o governo decidiu implementar nessa administração. Obrigado. A Gleise Regina pergunta como o sistema de educação básica participa do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos no México. Sí, a ver. Bom, sí, el gobierno también. O governo também já tem 15, 20 anos já que com a água criou uma unidade de gerência de comunicação social. Atualmente, o novo governo, além da comunicação social, criou uma outra gerência que é participação social. E isso da educação, sim, é muito importante. Desde pequenos, as crianças devem ser informadas sobre a cultura de economia de água, e não só não regar o jardim ou tomar uma ducha que dure muito tempo, 30 minutos ou 20 minutos, mas também algo muito importante que já está começando a ter consciência, todo relacionado com a parte hídrica. Quantos litros ou quantos metros cúbicos de água eu estou gastando quando eu como um churrasco? Ou a quantos litros equivale um copo de café ou de leite? E criar esse tipo de consciência, e principalmente as crianças vão crescendo, e é algo que estamos vendo aqui no México com as gerações dos milênios. Os milênios não comem tanta carne como na minha geração, a geração dos meus pais. E também isso é um movimento de uma geração que está mais preocupada pelo meio ambiente. Bom, graças também a essas campanhas de educação ambiental, educação hídrica, que o governo está implementando com a ajuda dos governos dos estados e também municipais. Ok, Agostinho, obrigado. Temos ainda aqui uma pergunta da Carla Romão. A Política Nacional de Recursos Hídricos do México prevê ferramentas, instrumentos de gestão, e no Brasil existe o pagamento pelo uso da água, instrumentos de planejamento, outorga, enquadramento dos corpos hídricos. Então, no México, existe algum instrumento deste tipo? Sim. Sim. O pagamento por uso da água, sim, existe no México, que são
Bom, há diferentes formas de pagamento pelo uso da água. Por um lado, as águas são bem nacional e quem outorga a concessão é a autoridade federal, que é a Conagua. E eles outorgam concessões em função da disponibilidade de água que tem cada bacia ou cada aquífero. E pode haver um usuário, ou pessoa física, ou alguma empresa. Por exemplo, no caso da agricultura de irrigação, os distritos de irrigação, eles dão uma cota que tem que pagar. Os usuários agrícolas, que estamos falando de 80% da água que é consumida no México, é na agricultura. Então, aí, os usuários, os agricultores, se organizam e eles vão dando aí cotas de água, que, na verdade, são preços ou muito baixos. E, com isso, eles vão utilizando para melhorar as obras de infraestrutura. No caso, a lei de indústria ou das zonas urbanas, o público urbana, eles precisam solicitar uma solicitação à Conagua em função do volume que eles vão usar, eles pagam uma cota por ano. Contudo, o que falei, bom, no México e também como em outras partes do mundo, existe uma extração ilegal de água muito, muito forte. Assim como o governo se esmera por fomentar uma cultura de água no México, na sociedade há uma cultura, não por parte de todos os mexicanos, mas há uma cultura de a ilegalidade, de extrair água, isso sem solicitar uma concessão, e fazer um poço, e extrair água, ou de roubar água, ao me conectar à rede pública e roubar água, ou seja, sim, é um assunto muito complexo que tem que ir acompanhado não só de incentivos, mas também de penalizações por parte do governo para aqueles que infringem a lei. Ok, Agostinho, muito obrigado. Para finalizar, devido ao nosso horário, tá, para previsão do webinário, professora Rosa Formiga pergunta qual a avaliação de vocês sobre o nível de avanço na implementação do IWRM no Equador, no México? Não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem, você pode repetir? Está a implementação? Em que nível se encontra? Isso. Qual o estado de implementação do IWRM no México? Sí, pues creo que México es muy... No México é muito desigual, há muita desigualdade dessa implementação. Se você vai para o norte do México, que é a parte que, por um lado, é mais onde se produz aí a atividade econômica, que é mais importante, economicamente é mais importante o norte que o sul. Aí, há cidades como Monterrey, por exemplo, onde tem o organismo operacional mais eficiente do México, onde 90% da água residual é tratada, onde se faz o monitoramento das fontes de água superficiais e subterrâneas, digamos, onde, nesse caso, os governos a autoridade municipal implementou a maioria dos pontos ou objetivos da gestão integrada de recursos hídricos. Mas também, na parte norte do México, bom, se você vai para o sul, você vai ver aí instituições que não têm a capacidade técnica, não têm a capacidade financeira para poder aí levar a cabo uma boa implementação da gestão dos recursos hídricos. Então, é um dos desafios esse, ou seja, homogeneizar essa gestão integrada em todo o país e evitar que exista esse tipo de situação. Ok, Agostinho, muito obrigado.
Você está sem som, Hugo. Desculpe, gente. Caso sua pergunta não seja respondida, a equipe de organização está disponibilizando no chat 2 e-mails para os quais podem ser remetidas as perguntas que posteriormente serão encaminhadas aos palestrantes. Antes de encerrar, gostaria de convidar a todos para divulgar e participar do 4º webinário deste segundo ciclo, que será realizado em 1º de julho, entre 11 e 12 horas e 30 minutos, com o engenheiro agrônomo Francisco Meza, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, abordando o tema Gestão Integrada de Recursos Hídricos no Chile e as estratégias para atingir o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 6, ODS 6. No mesmo dia, a Ana apresentará seu papel na implementação da Gestão Integrada de Recursos Hídricos no Brasil e o ODS 6. Este tema que será abordado pelo coordenador de Conjuntura e Gestão da Informação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Marcos Funkner. Passo a palavra para o professor Jefferson Nascimento de Oliveira, coordenador-geral do Profiágua no Brasil. Muito obrigado, Hugo. Nós temos que agradecer aos nossos palestrantes, a doutora Alicia, ao doutor Augustin, né, por essa brilhante apresentação e podermos conhecer um pouco sobre as estratégias, né, que existem nos países latino-americanos sobre a questão de gestão de água. Agradecemos principalmente aqui ao nosso público, também, o professor Hugo, que participou como moderador, né, aos nossos tradutores, né, a nossa ajuda aqui que eles deram a nós, e principalmente a vocês que estão nos assistindo. Não percam a próxima apresentação, né, desse nosso ciclo de webinars do Profiágua, que é o mestrado profissional em rede, né, em gestão e regulação de recursos hídricos. Essa rede compõe 14 universidades públicas, né, e essa integração com outras universidades e outros pesquisadores. Muito obrigado a todos, cuidem-se bem, e quinta-feira que vem nos veremos, se Deus quiser, às 11 horas, com mais essa palestra, esse ciclo de palestras e o encerramento desse nosso segundo webinar internacional, ou a edição 2001 do webinar. Muito obrigado, Hugo. Eu que agradeço, Jefferson. Agradecemos a todos os participantes pela presença e pelas contribuições.